Queridos, a pregação do Evangelho, ela implica em exposição das Escrituras Sagradas. A essência do querigma, implica exatamente nisso, em você expor as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que Paulo chegou na cidade de Tessalônica. Paulo, Silas, Timóteo, chegaram na cidade de Tessalônica e fizeram por 3 semanas consecutivas exposição das Escrituras Sagradas. Mas você já observou que mensagem expositiva está entrando em extinção? Porque quando você prega expositivamente, não existe espaço para essa coisa de exploração financeira. Não existe espaço para questões humanistas. Quando você prega expositivamente, não tem espaço para dogmas religiosos e nem para postulados religiosos. Quando você prega expositivamente a Bíblia Sagrada, não tem como as vidas não serem abençoadas. Em 1 Tessalonicenses, logo no capítulo 1, Paulo, Timóteo e Silas, eles agradecem a Deus pela igreja que está em Tessalônica. Uma igreja no seu período embrionário. E essa igreja precisava passar por um trabalho de discipulado. Aí entra Paulo como discipulador. Aí vem o curso de discipulado, e a igreja discipulanda, Paulo discipulador. Mas o que é discipular? Discipular é ensinar ao novo convertido, ao neófito na fé, os primeiros rudimentos da fé, da vida cristã, confissão de pecados, arrependimento, como interpretar a Escritura Sagrada. Então, são os primeiros rudimentos da fé para que a pessoa tenha um crescimento espiritual saudável. Entendeu? É através do discipulado que vocês ensinam para os novos convertidos a ter uma vida de abnegação, de resiliência, de resignação. Foi o que aconteceu aqui. Paulo já inicia a carta assim: irmãos, nós lembramos de vocês todas as vezes que estamos em oração. Nós admiramos vocês pela obra que vocês têm desenvolvido. E eu louvo a Deus porque o Evangelho chegou a vocês, não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas chegou até vocês, foi no poder do Espírito Santo. Então tenha uma vida de resiliência, de abnegação, de resignação. Entendeu, irmãos? Aí ele entra aqui em detalhes. Olha, sejam pacientes na tribulação. Comuniquem uns com os outros, sejam solidários uns com os outros e aprendam a viver por fé, sejam nossos imitadores. Irmãos, você observa que o Evangelho chegou a essa cidade aqui em circunstâncias difíceis. Quando Paulo e os seus companheiros saíram lá de Filipos, que chegaram a Tessalônica, eles enfrentaram muitas perseguições, muitas calúnias. Eles foram expulsos da cidade, que foram acusados de transtornar aquela cidade. E ele diz aqui, olha, desde quando partimos da Macedônia para a Caia. Macedônia era uma província romana. E Tessalônica era a capital dessa província romana, fundada pelos gregos. Depois ele foi para a Caia, que era outra província. Coríntios era a capital de Acaia, ele esteve lá também. Isso aqui, olha, depois de tudo isso, o Evangelho chegou a todos os lugares. Todos, porque o Evangelho é transcultural. Observa que
quando Cristo estava prestes a ascender aos céus, eles reúnem os discípulos e os conforta, os consola e os capacita. Ele disse: olha, vocês fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e em todos os confins da terra. Então a mensagem querigmática, ela abrange a todos os homens, independentemente de cor, de raça, de condição socioeconômica e de religião. A todos, indistintamente. É o que Paulo diz aqui, porque o Evangelho se espalhou e tem chegado a todos os lugares, através de vós. Queridos, venham comigo rapidinho. Esta cidade de Tessalônica, ela foi fundada lá em 330 a.C., naquele período de dominação grega. Ela foi fundada por um general sucessor de Alexandre o Grande, chamado Cassandro. E em 168 a.C. houve uma batalha entre a Grécia e Roma. Os historiadores chamam de Batalha de Pídima, ou Batalha Greco-Romana. E nessa batalha, Roma subjuga a Grécia. Roma ascende ao poder e a Grécia é derrotada por Roma. Então, Tessalônica passa a ser uma província romana, uma cidade da Grécia, porém uma província romana. Entendeu? Uma província romana. E esta cidade tinha uma cultura muito ampla, muito vasta, e uma cultura também paganizada. E ela tinha uma localização geográfica muito boa, privilegiada, porque ficava próximo ao mar Egeu. E o mar irrigava a terra, fertilizava a terra, daí que vinham as riquezas. O que o rio Nilo foi para o Egito, Heródoto disse que foi uma dádiva do Egito, né? Podemos também dizer que o mar Egeu, que foi uma dádiva de Deus para a cidade de Tessalônica. Entendeu? E quando os servos de Deus foram lá fundar uma igreja nessa cidade, não foi situação fácil, não. Eles foram acusados de muitas coisas, então eles foram até expulsos da cidade. Expulso de Tessalônica. Agora veja o que vamos aqui rapidinho para o texto. Veja aqui o que o texto diz. Olha, nós louvamos a Deus porque o Evangelho chegou até vós, entendeu? Não foi com engano, não foi com sutilezas filosóficas, não foi com imundícia. Nessa tradução aqui diz patologias, nem foi com fraudulência. Ou seja, nós não somos fraudulentos. Não é isso? O fraudulento é aquele que usa de engano, que leva vantagem financeira ilícita, que gosta de extorquir pessoas, de manipular pessoas, entendeu? De, em nome de Deus, tirar vantagem financeira. Aí Paulo fala que não foi assim não. O Evangelho chegou até vós, foi através da exposição das Escrituras Sagradas. Irmãos, quer ver que detalhe intrigante? Venha rapidinho comigo. Quando Paulo sai de Filipos para Tessalônica, ele passa por duas cidades. E nessa cidade haviam sinagogas judaicas. A cidade de Apolônia e de Anfípolis. E Paulo não parou nessas cidades para fundar a igreja. Não, ele não fundou a igreja ali. Ele foi direto para Tessalônica. Mas por que ele rejeitou essas igrejas? Será que ele tinha algum preconceito contra aquela população? Entendeu? Não foi nada disso, foi uma questão de estratégia. Porque Tessalônica era a capital da Macedônia. E devido à sua localização geográfica, ela dava acesso a Roma e a Ásia Menor. Então dali o Evangelho ia irradiar por outras províncias. E o Evangelho chegou até Apolônia e até Anfípolis através de Tessalônica. Foi através de Tessalônica que a igreja é uma igreja embrionária. Então foi através de Tessalônica que o Evangelho chegou lá na Ásia Menor.
que o evangelho chegou na região da Acaia. Paulo fala aqui, olha, porque por vós sou a palavra do Senhor, somente na Macedônia e na Acaia, mas também chegou a todos os lugares. Mas, queridos, o que eu quero dizer com isso? É que a exposição da Escritura Sagrada é o suficiente para abençoar o mundo todo. É o suficiente. Não precisa nem você fazer aqui sistematizações, que é quando você pega um texto e você contextualiza o texto. Isso faz parte do hermenêutica saudável. É a contextualização do texto. Tanto o contexto simples quanto o remoto. Agora, quando parte para a questão da sistematização, entendeu? Porque todo sistema é tendencioso. Todo sistematizador é pragmático. Aí o cara começa a interpretar de acordo com o que ele acha melhor. Mas quando você expõe a Escritura, não. Você pega o texto, leia o texto e aplica o texto como ele está. Entendeu? Veja que texto mais enriquecedor, irmão. Quando Paulo disse aqui, olha, porque o Evangelho chegou até vocês trazendo paciência no Senhor. Trazendo aqui experiência no Senhor e esperança também. E que vocês tenham gozo no Senhor. No Senhor. Observe que essa carta aqui, além de ser uma carta discipuladora, ela traz um certo conforto, traz alívio, né? Traz alívio para as emoções. E uma carta, sobretudo, de encorajamento. Ele fala aqui sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele fala sobre a ressurreição dos mortos. Ele fala como os mortos vão surgir. Ele fala sobre o que consiste a esperança. Ele fala sobre riquezas espirituais. Então é uma carta discipuladora. Discipuladora. Ele fala aqui sobre dias difíceis que virão. Ele fala aqui sobre a importância dos irmãos viverem em função da unidade. Né, da unidade. Ele mostra aqui, olha, vocês são igreja exemplar, logo aqui no capítulo 7, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Observa-se que na Macedônia tinha várias cidades, na Acaia também. E esses irmãos de Tessalônica, diz Paulo aqui, veja que elogio, eles foram exemplos dos fiéis para todas as igrejas da Macedônia e da Acaia. Mas por que ela foi uma igreja assim, tão exemplar? Porque ela foi uma igreja resignada. Uma igreja de vida de abnegação. Hoje não se prega mais abnegação, resiliência, não. Hoje só se prega triunfalismo. É só ascensão socioeconômica. Não é isso? Mas que a gente possa aprender de Paulo através desta carta aqui. Carta à igreja de Tessalônica. Querido irmão em Cristo, que você seja um expoente, que em todo o tempo, que em quaisquer circunstâncias, seja você um expoente das Escrituras Sagradas.